Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que tenham descansado nessas férias, né? E que estejam mais calmos agora, né? Devido a todo esse problema da pandemia, né? Nós tivemos que fazer a quarentena, ficar em casa, né? E agora a gente está retornando com as nossas aulas, né? Eu pedi para vocês fazerem uma atividade, né? Naquele comecinho de quarentena, que ainda não era férias, baseado, né, no livro que a gente na parte da apostila que a gente estava fazendo, que a gente estava estudando. Então, como passou muito tempo, eu vou fazer uma breve revisão com vocês do que a gente já viu, para a gente poder continuar. Eu dividi, nós estamos no módulo 2, né, o capítulo 2, que é sobre o espaço e o tempo, como que o homem utilizava, né, de ferramentas para se orientar no espaço. Então, no espaço no sentido assim de se localizar, né? É, Então, com isso, eu dividi ele em duas aulas. Nessa aula a gente vai fazer a metade, que a gente já tinha começado. Na aula da semana que vem nós vamos fazer o restante para concluir esse módulo, tá certo? É, a gente está aprendendo agora, né, todos os professores a gravar a aula, né, nesse formato. É uma coisa nova, então eu peço que vocês tenham caridade, né, com os professores, tenham paciência, porque leva um pouco de tempo para a gente poder se adaptar, tá certo? Eu vou compartilhar a minha tela. Não sei se vocês já tiveram contato com esse tipo de vídeo, mas quando eu compartilhar a minha tela, vocês vão poder ver o que eu estou vendo, né? O que eu estou fazendo. Então, eu não consegui habilitar, eu não sei se vai dar certo, para eu ficar aqui no cantinho enquanto aqui aparecer a minha tela. Mas eu já estou aprendendo a mexer, eu vou conseguir fazer depois. Por enquanto, eu acho que vocês vão conseguir ouvir só a minha voz. Então eu vou compartilhar e vou dando as orientações, tá certo? Então vamos começar a nossa aula. Então, nossa aula de geografia dentro do sexto ano e vou estar compartilhando aqui a tela agora. Aí, agora eu acho que vocês estão conseguindo ver, tá certo? Vamos lá. Então, essa aula começa na página 29. Vocês podem abrir aí a apostila para poder acompanhar. E é só uma revisão, porque isso a gente já fez, inclusive foi uma atividade sobre isso, tá certo? Para vocês fazerem. Então, a gente viu com a observação da Terra, dos movimentos dos astros, né? O homem desenvolveu dois sistemas para poder explicar como que ocorria o movimento da Terra e o movimento do Sol. No caso, o primeiro sistema foi um sistema grego, né? Que foi largamente utilizado até mais ou menos o fim ali da Idade Média, que foi o modelo geocêntrico, né? Lembrando, a gente já viu que geo é terra e cêntrico é centro, então centro, a Terra no centro. Então aqui, ó, nós temos a Terra no centro e todos os planetas, todos os astros girando em volta da Terra, inclusive o Sol, olha aqui ele, ó. Então, pelo modelo geocêntrico, os filósofos, né, os pensadores, eles viam o Sol, falavam, o Sol nasceu naquele ponto e se pôs no outro ponto. É sinal, e aí eles viam o Sol passando, né, andando todo dia no céu. Aí falavam, é sinal que a Terra está parada e o Sol está andando, né? E aí fizeram esse modelo aí. Com o tempo, né, conforme os estudos foram se desenvolvendo, eles foram percebendo, né, que não era bem assim, que não era a Terra que estava se movimentando, que não era o Sol que estava se movimentando. Justamente era o contrário. Era a Terra que estava se movimentando em volta do Sol e ela estava rodando, né, girando em si mesma. Então, por isso que parecia que o Sol andava no céu. Aí foi desenvolvido um novo modelo chamado de heliocêntrico. Hélio é Sol, vem do grego e é Sol. Então, heliocêntrico, o Sol no centro. E aí o Sol ficou no centro, enquanto todos os outros astros e planetas giravam em volta do Sol, inclusive a Terra. Olha aqui ela. Inclusive a Terra girando
em volta do Sol, tá certo? Com isso, os europeus conseguiram desenvolver desenvolver várias formas para poder navegar, como a gente já tinha começado a falar, né? Sabendo tendo esse conhecimento, né, do heliocentrismo, os europeus começaram a desenvolver formas de navegar, né, formas mais elaboradas para navegação. Então, com isso, levou um movimento chamado de grandes navegações, que vocês vão estudar no futuro, que trouxe os europeus a um novo continente, que é onde a gente mora aqui, a América. Só que para os europeus era um continente novo, mas já tinha gente morando aqui, que eram os indígenas. Então, quando o europeu fala assim, descobrimento da América, descobrimento no Brasil, do Brasil, é porque os europeus não conheciam, não sabiam que tinha nada aqui. Mas na verdade já tinha gente morando aqui, tá certo? Que eram os indígenas. Então, quando eu passei um filme para vocês, que é sobre o as grandes navegações, né? Que é o Caminho para Eldorado. Eu acho que vocês assistiram, né? E a gente sempre fica pensando, como é que os europeus, como é que no meio, né, do mar desculpa, no meio do oceano a gente consegue se localizar, não é? Eu vou passar para vocês, tá? Algumas técnicas que eles usavam para poder navegar. Então, assim, primeiramente, eu vou usar uma ferramenta do Google. Quem quiser usar, chama Google Maps. Vocês podem testar na casa de vocês depois. Olha aqui, ó, o Google Maps, vocês vão pesquisa no Google, mapas e Google, aí vai aparecer esse aqui. Você clica e você clica sobre o link e vai abrir exatamente esse site. Então, esse site aqui você já conhece, que vocês procuram quando vocês usam o GPS, geralmente é nesse Google Maps aqui. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, vocês vão vir nesses 3 pontinhos que estão aqui no canto, que é o menu. Clicou no menu, aqui nós temos várias configurações. Aqui, ó, tá no mapa, que é essa visão normal aqui. Nós vamos modificar para satélite. Olha lá, mudou, viu? Agora nós temos o satélite, que são as imagens capturadas pelos satélites do Google, ó. Tá vendo como que mudou? Agora a gente já consegue ver as casinhas, olha. A gente consegue ver as casas, a gente consegue ver as empresas, ó. Então, o que a gente vai fazer? Agora que a gente fez isso, nós estamos aqui em Mogi Guaçu. Nós vamos vir aqui no outro canto, tem um sinalzinho de mais e um sinalzinho de menos, que é o zoom. Nós vamos apertar no menos, menos 1. E aí nós vamos começar a subir, ó. E se distanciando de Mogi Guaçu. Vai distanciando, agora nós estamos em São Paulo, ó. Então aqui temos São Paulo. E aí vamos continuar apertando. Nós vamos distanciar ainda mais. E agora nós estamos no Brasil, distanciando ainda mais, América do Sul. Então esse é o máximo que vai. Então nós temos aqui, ó, os continentes, né, da Terra. América do Sul, América do Norte, África, com o Saara aqui, que é essa parte meio amarelada aqui, é o deserto do Saara, né? Aqui a Oceania e aqui a Ásia, né? Olha que tamanho que a Ásia é. E depois a Europa, que é essa parte aqui, tá certo? Então as grandes navegações, elas vão ser iniciadas por 2 países pequenininhos aqui, ó, Portugal e Espanha. Primeiramente Portugal e depois Espanha. Olha só, Portugal é minúsculo, olha o tamanhozinho de Portugal aqui. Só que ele tem uma peculiaridade, ó. Olha o tamanho do litoral que Portugal tem, ó. Se ele quiser sair para o restante da Europa, ele tinha que passar pela Espanha, se fosse pela via terrestre. Mas se fosse pela via aquática, né, pelo mar, pelo oceano, ele podia sair navegando pelo oceano e ter acesso direto à Europa. Então, isso fazia com que os portugueses eles tivessem mais capacidade de navegação,
mais interesse nas navegações e também tiveram mais experiência. Então, Portugal, ele já costumava pescar nessa região aqui, né? E cada vez mais eles começaram a ter mais experiência com as grandes navegações. Então, surgiram algumas técnicas. A primeira delas, né, era se orientar pelas estrelas. No caso, a constelação que Portugal utilizava é a Ursa Maior, mas não é possível ver aqui da onde a gente mora, que é do hemisfério sul. Ela só aparece no hemisfério norte. Mas a gente tem duas constelações famosas aqui que dá para vocês verem à noite. Então eu peguei uma foto delas aqui para vocês poderem ver durante a noite. Olha aqui. A primeira delas é essa aqui, o Cruzeiro do Sul. Ela geralmente aparece no sul, né? Eu já ensinei vocês a encontrar os pontos cardeais, mas para quem não lembra, né? O leste é onde o sol nasce. Então você coloca a sua mão direita voltada para o leste, e aí você tem os pontos cardeais. Então, se a sua mão direita está no leste, o seu rosto é o norte, a sua nuca é o sul e a sua mão esquerda é o oeste. Tá? A gente já fez isso na escola, já desenhou, então vocês já sabem, tá certo? Então vamos lá. Essa aqui ela aparece no sul, né? Então por isso Cruzeiro do Sul. E essa partinha, ela, quando vocês olharem, ela é um conjunto de 4 estrelas. Vocês imaginam ó, uma cruz, esse ponto ligado a esse e esse ligado a esse. Por isso Cruzeiro do Sul. É a Imaginando a cruz aqui, a parte maior da cruz, ela aponta para o sul, também facilitando a navegação, tá certo? Outra constelação que nós temos é a constelação de Órion, que é essa constelação aqui. Aqui no Brasil, ela é muito conhecida como as Três Marias. Se vocês perguntarem até para as vós e vós de vocês qual é a constelação das Três Marias, eles vão saber mostrar para vocês. É um conjunto de 3 estrelinhas, ó, que fica uma do ladinho da outra. Então ela é chamada de Três Marias ou então Cinturão de Órion, mas aqui no Brasil é conhecido como Três Marias, tá? Ela é mais fácil de ver em janeiro e dezembro, mas é possível ver ela a qualquer época, só que em janeiro e dezembro ela fica mais aparente, tá? Então todas essas constelações todas eram usadas para poder navegar. Então a navegação feita pelos europeus era através, né, da observação do céu. Então vamos lá. Aqui está Portugal, né? Se o navio saísse aqui de Portugal, né? Quando o navio saiu de Portugal, ele está aqui no meio do oceano, ele não tem referência, ele não consegue ver os continentes aqui. Então ele não saberia se ele está subindo ou se ele está descendo. E se, vamos supor, que o navio queria chegar no Brasil, né? Aí ele tem que vir e descer. Mas se ele não tiver nenhuma referência, o que vai acontecer? Ele pode vir reto, ele pode ir para cima, ele se perde porque ele não tem referência. Então, quando utilizavam as constelações, eles conseguiam ter referência. Então, vamos supor que ele estava navegando aqui e a constelação, né? Ele está navegando aqui no meio e a constelação aparecia ao norte, ou seja, para cima. A constelação aparecia aqui. Então, ele sabia que ele estava, né, para baixo da constelação. Se no outro dia a constelação aparecesse em cima do navio, ele sabia que ele tinha ido para norte, então ele tinha que mudar o curso e ir mais para sul, né, e mais para baixo aqui. Então, com isso eles conseguiam mudar a navegação, né, mudar o transcurso do navio, tá certo? Além disso, alguns instrumentos de navegação eram utilizados, está na página 38, tá certo? Eram usados alguns instrumentos de navegação para poder conseguir medir a distância das estrelas. Um muito utilizado, vou mostrar aqui para vocês, era o sextante, tá? Também está na página Também está na página 39, mas eu quero que vocês abram na 40. Aí, tá?
Também nós temos o sextante, que é um instrumento náutico. Aqui. Ele foi desenvolvido por um, é, por um oficial da Marinha Inglesa, tá? E olha aqui, ó. Ele, quando você coloca o olho, né? Ele é uma luneta. Quando você coloca o olho, deixa eu abrir aqui para você. Quando você coloca o olho nele, ele mede a distância, né? Da estrela, ou do Sol, ou da constelação, e o horizonte. Então, com essas medidas, é possível ver, né, se o navio está indo para norte, se está indo para sul, se está indo para leste, para oeste, para onde que o navio está indo. Então, esse é usado até hoje, esse instrumento náutico. Ele ainda é muito utilizado, tá? Então, vamos lá. Na página 40, eu pedi para vocês abrir, tem uma atividade para construir um sextante, né? Então, o que, que a gente vai fazer? Eu tinha conversado com vocês para vocês pegarem, né, todos esses materiais que é precisar e trazer para a escola. Só que deu aí, né, que seria na outra aula. Só que aí, né, infelizmente, teve o problema da pandemia e a gente não conseguiu fazer essa aula. Então, nós vamos fazer em casa. Vocês vão construir, utilizando todas essas etapas aí, né? Construir o sextante, tá? E vocês vão mandar duas fotos para mim. Eu vou colocar na nossa sala de aula. Eu vou colocar explicando certinho. Vocês vão mandar duas fotos na nossa própria sala de aula. Uma de vocês fazendo o sextante e outra dele concluído, tá? Se não quiser tirar o rosto, não precisa, tá? Peraí, deixa eu só mudar aqui a exibição para vocês me verem. Se não quiser sair o rosto, não precisa, né? O importante é eu ver vocês construindo e o material pronto, tá certo? Então, tô com vergonha, professor, não quero que saia o meu rosto. Tudo bem, não tem problema, tá certo? Eu entendo, e aí, mas tem que sair você fazendo, né? E tem que sair o instrumento pronto, porque isso também vai ser usado para avaliação, tá? Então, vai ser da página 40 a 41 aí que vocês vão conseguir fazer esse instrumento, beleza? O que eu tinha para explicar era isso. O restante da aula são as atividades. Espero que vocês façam com cuidado. Eu vou anotar para vocês, tá? Tudo na nossa sala de aula, o que é para fazer. E agora é a conclusão de atividade. Vocês vão fazer essas atividades baseadas na explicação. Além disso, também, quem não tiver em dia na apostila, coloque em dia, porque depois nós vamos vistar esse material. Eu vou desenvolver algumas formas de avaliação, tá? Tudo que eu puder, que for possível, assim, tudo que eu puder fazer de correção que seja virtual, eu vou tentar fazer, tá certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Me desculpa se eu me alonguei. E com o tempo a gente vai melhorando aí nas aulas, porque é tudo muito novo pra gente, tá? Que Deus abençoe, né, todo mundo, e bons estudos.